Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. E quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender a Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar, e o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. E o rei abriu. E então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus, e é por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. E depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e atirasse no chão com elas. E o rei atirou 3 vezes no chão e parou. E Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Vamos orar, irmãos. Pai santo e maravilhoso, queremos colocar diante do Senhor esta palavra que acabamos de ler, a tua santa palavra, e pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração através desta palavra, Pai, porque a tua palavra sempre vai ministrar e trazer mudanças que são necessárias na vida de cada um de nós. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos auxilie nesse momento de reflexão na tua palavra, e assim possamos realmente ser edificados para o louvor do teu nome. Muito obrigado por esse momento, Deus, que o Senhor nos dá, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Meus queridos, Jeoás foi um rei que pertenceu ao reino do norte. Depois de Salomão, o povo de Israel, o povo de Deus, se dividiu em 2. O reino do norte, que fazia 10 tribos faziam parte dele, e o reino do sul. E Jeoás fez parte do reino do norte. Como a adoração a Deus era centrada em Jerusalém, então a tribo do sul ficou adorando a Deus em Jerusalém. E o rei que se estabeleceu no reino do norte, ele não queria que as pessoas fossem adorar a Deus no reino do sul, para que não ocorresse que as 10 tribos que agora estavam com ele acabassem voltando com as pessoas do reino do sul. E por conta disso, ele estabeleceu um centro de adoração, ou melhor, 2 lugares de adoração a Deus, onde ele instituiu a adoração ao bezerro. Ele instituiu um bezerro como um ponto de referência para adoração a Deus na cidade de Dan e na cidade de Betel. E assim as pessoas, em vez de ir a Jerusalém, no reino do sul, ficariam adorando a Deus naquele lugar. Mas esta forma de buscar a Deus levou completamente o povo a se distanciar do compromisso e da fidelidade com Deus. E já no reinado do pai de Jeoás, que foi Jeoacás, nós vamos encontrar esse homem
fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 13, no versículo 2, Jeoacás, que era o pai de Jeoás, ele fez coisas erradas, que não agradavam a Deus o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nadab, havia feito, levando o povo de Israel a cometer pecados no passado, e ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Então, esse afastamento de Deus permaneceu na tribo do norte. Eles nunca voltaram a ser um povo totalmente fiel a Deus, por conta da forma de buscarem a Deus no reino do norte. E o pai de Jeoás, ele não caminhou nos caminhos do Senhor. Ele continuou, assim como houve o desvio lá atrás, e estabeleceram aquela forma de buscar a Deus que levou o povo a se distanciar dele. Ele ainda continuava se mantendo desta mesma forma, embora conhecesse a Deus, ele continuava vivendo dessa forma, fazendo as coisas erradas que desagradavam a Deus. Consequentemente, muitos problemas surgiram na vida do Reino do Norte. O texto do capítulo 13, ele diz ainda assim, que por causa dele permanecer nos maus caminhos, que foram implantados lá no início do Reino do Norte, por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou que os reis Hazael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então eles vinham sofrendo com o reino sírio, que volta e meia investia contra eles e vencia. Investia contra eles e vencia. E o poder de guerra do reino do norte foi diminuindo, a ponto de levar eles a não ter mais forças de combate para resistir inimigos. E isso se tornou um problema muito sério para o reino do norte. E Jeoás era filho de Jeoacás. E se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que esse rei também fez o que era mal aos olhos do Senhor. O pai fez assim, que já seguiu o exemplo de outros, e isso foi passando e foi passando, e ele imitou os mesmos costumes do seu pai, as mesmas falhas do seu pai. Jeoacás, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e as coisas ficaram muito ruins. E quando ficaram muito ruins, nós vamos ver ele buscando Deus de verdade. Ele busca Deus. Versículo 4 diz: então Jeoacás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer, e o Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz como antes, porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuavam cometendo os mesmos erros. É interessante nós observarmos isso. E nós vemos essa mesma situação que ocorreu no passado, muitas vezes ocorrendo nos nossos dias. Quando o povo de Deus se distancia do Senhor, não leva mais tão a sério o que Deus ensina, não leva mais tão a sério o que Deus fala, começa a servir a Deus, mas do seu jeito, da sua maneira, institui o seu culto da sua forma, e busca Deus do jeito que acha que deve ser, e não do jeito que deveria ser. E aí nós começamos a perder, a gente começa a perder, a sofrer danos. Vamos nos distanciando e vamos tendo derrotas nas nossas vidas, porque
vamos sofrendo os danos por aplicarmos princípios que não são do Senhor. Mas muitas e muitas vezes, é justamente quando as coisas ficam bem ruins, que nós buscamos a Deus de fato e de verdade, buscamos a Deus com anseio de libertação, com anseio de transformação. A nossa oração se torna intensa, se torna real, tem lágrimas, tem essência, tem força no coração, porque há um anseio verdadeiro de ver a graça de Deus operar, porque a situação está difícil. E Deus, que é muito bom e misericordioso, Ele ouve. Mas assim como aconteceu com Jeroboão, muitas vezes depois que se restabelece a paz, a gente continua nos mesmos erros, fazendo as mesmas falhas e cometendo os mesmos pecados. E o filho deste rei, Jeoás, ele segue o mesmo caminho dos seus pais. A sua força de batalha está no fim. O texto chega a dizer que de todo o exército de Jeoacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Pense a situação. Oprimidos por uma situação, sem forças para sair daquilo, sem meios para dar a volta por cima. Era assim o contexto que viveu Jeoás, filho de Jeoacás. Mas nessa época viveu o profeta Eliseu, e ele já estava idoso, já tinha entre 80 ou 90 anos nessa época, e ele sempre trouxe mensagens da parte de Deus para os reis e para o povo. E muitas vezes exortou severamente os reis, e muitas vezes trouxe mais profecias acerca de juízo do que de bênção, porque não havia um posicionamento, não havia uma restauração nas áreas que precisavam ser restauradas. E nessa ocasião o texto diz que Eliseu adoeceu de uma doença sem cura. E como ele estava à beira da morte, Jeoás foi visitá-lo. E Jeoás chega lá, e é interessante como diz o texto que ele o abraçou e chorou com Eliseu. E disse para ele: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Muitas vezes nós não gostamos das pessoas que nos chamam a atenção. Nós não gostamos da repreensão. Nós não gostamos que as pessoas nos corrijam. Não gostamos que as pessoas apontem a direção que nós devemos caminhar ou apontem as nossas falhas. E muitas vezes tratamos mal essas pessoas que fazem assim. Quantos e quantos filhos, se revoltam com o pai, com a mãe, briga, porque o pai e a mãe chamam atenção, exorta, aponta a direção, repreende quando anda no caminho errado. Mas depois que perde o pai ou perde a mãe, aí reconhece: puxa, você foi como um exército para me proteger, você foi como um pai para mim, ele disse para Eliseu. Você foi com um exército para defender Israel. E ele abraça o profeta e ele chora ali com o profeta, esse homem que vinha fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E é a partir daí que Eliseu vai trazer uma palavra profética para esse rei. Uma palavra da parte de Deus para esse rei.
E ele diz para o rei, usando um meio comum da sua época, de usar um simbolismo para falar de uma verdade, ele disse: pegue um arco e as flechas. E diz o texto que ele pegou. Depois ele diz: entese o arco, ou prepare-se para atirar. E ele fez isso. Depois ele pega e diz: abra a janela e aponte para o lado da Síria. E ele fez o que o profeta mandou. Depois o profeta diz: atire. E ele atirou. E logo em seguida ele diz: pega as outras flechas e atira no chão. E aí ele pega e atira 3 flechas no chão. E o profeta ficou indignado com ele por causa disso. Ele disse para o profeta, para o rei: Deus quer usar a tua vida para ferir a Síria. Você vai ser um instrumento, você vai ser o meio do Senhor para que a vitória se efetive contra a Síria. Você é o meio que eu vou usar para sair esse povo dessa situação. E aí ele manda ele atirar mais as 3 flechas, as flechas que ele tinha, ele atira só 3, e é repreendido por isso. E eu acho interessante porque ele diz: você deveria ter atirado muito mais, 5, 6 vezes as flechas, porque se você tivesse feito isso, a tua vitória seria completa. Mas porque você atirou só 3 vezes, você só vai ter 3 vitórias. E eu queria meditar um pouco com os irmãos sobre essa situação, aplicando para as nossas vidas. Como lidar com situações caóticas nas nossas vidas, onde a nossa força é pequena. E quando nós olhamos para um obstáculo que surge na nossa vida, seja ele em qualquer área que for, o que Deus espera que cada um de nós faça para ser flecha de vitória do Senhor? Porque ele disse para Jeoás: você é a flecha do Senhor para vencer os sírios. É por meio de você que esse grande problema vai ser vencido. Como nós podemos ser flechas do Senhor, flechas de vitória, quando grandes obstáculos se levantam contra nós? E olhando a forma do profeta ministrar a palavra para ele, eu gostaria que nós refletíssemos sobre algumas lições que nós aprendemos observando isso, a instrução do profeta diante daquela situação. E a primeira orientação desse profeta para que ele fosse flecha de vitória para o Senhor foi: pegue o arco e as flechas. Para nós parece talvez estranho dizer isso, mas para um rei não era. Para um rei que era acostumado a sair nas guerras junto com o exército, para os reis que usavam o arco e a flecha, muitas vezes quando entravam nas batalhas, naquelas bigas, naqueles carros pequenos e ligeiros, quando o profeta diz: pegue o arco e as flechas, ele está dando uma orientação muito clara. Ele entendeu perfeitamente o que o profeta queria dizer. O profeta estava dizendo: esteja disposto a lutar. Se você fosse um soldado e tivesse a expectativa de uma grande batalha, e alguém dissesse: pegue o teu rifle, pegue as tuas armas, você já entenderia: eu preciso entrar na batalha, eu tenho que entrar numa guerra. E se eu quero ser uma flecha do Senhor, uma flecha de vitória para vencer
uma grande batalha, eu preciso estar disposto a lutar. Você precisa estar disposto a lutar. Deus espera que nós entremos na batalha. Talvez você esteja vivendo uma situação bem complicada diante de um grande obstáculo, diante de um grande desafio. Talvez você esteja se sentindo impotente diante desse desafio. E dizendo, eu não tenho força. Eu sou muito pequeno, nossa, nós viramos em nada, viramos em pó, como diz o texto. Muitas e muitas batalhas perdidas na mesma área. Para pensar nisso. Quantas nós já perdemos? O pai tinha perdido muitas batalhas contra os sírios. Muitas. E agora Deus está dizendo, você vai ser a flecha da vitória do Senhor. Por meio de você, esse problema pode ser resolvido. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disposto a pegar as armas. Você precisa estar disposto a querer lutar e enfrentar o problema. Eu preciso estar disposto a enfrentar o problema. Nós não podemos fugir do problema. Isso nos faz lembrar de um grande desafio que Deus fez para o povo de Israel para conquistar a terra prometida. 10 espias olharam lá e disseram, é muito para nós, não dá. Eles são grandes, os muros são altos, nós somos pequenos, como gafanhoto. Aos nossos olhos, eu me enxergo como gafanhoto diante dessas pessoas. E eles também nos enxergam como gafanhotos. Nós não vamos vencer. Mas nós sabemos que tinha 2 pessoas lá que estavam dispostos a lutar. A batalha ia ser pesada, eles não sabiam nem como é que ia ser. Mas se Deus está conosco, nós vamos encarar. Nós vamos enfrentar esse problema. Nós vamos ser usados por Deus para transpor essa barreira, para transpor esse obstáculo, para alcançar essa vitória, para vencer esse problema. Nós vemos o contraste, por exemplo, entre Davi, o rei, Saul e o exército, quando houve o desafio de Golias. Saul tremeu quando viu o Golias. Os soldados tremiam diante dele, e aquele homem desaforando dias e dias, levante um de vocês para lutar comigo. Ninguém tinha coragem. E chega lá aquele menino que nem alistado estava, e ele diz, não dá. Quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? E ele diz, hoje toda a terra vai saber que há um Deus em Israel, porque você vai cair por terra. Alguém que ousou pegar as armas e usou o quê? Usou só o que tinha. As pedrinhas e uma funda. Não usou arma, não usou escudo, não tinha nada além disso. Mas ele ousou pegar as armas e enfrentar a situação, enfrentar aquela dificuldade, enfrentar aquele problema que estava diante deles. Talvez você esteja sendo tentado a desistir diante de alguns obstáculos que surgiram na tua vida, talvez na área do teu casamento. Não dá, isso não tem jeito, não tem como consertar. Não desista, esteja disposto a lutar pelo teu casamento.
Talvez você esteja tendo problema com um filho e diga: não tem mais jeito, eu vou largar a mão. Deus quer usar a minha vida e a tua vida para vencer esse inimigo que está vindo de encontro a nós, esse obstáculo que vem diante de nós, esse desafio que surge diante de nós. Deus quer usar a minha vida como uma flecha de vitória e a tua vida como uma flecha de vitória. Por isso não desista. Não desista daquilo que Deus pode fazer através da tua vida. E aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Mas quando nós olhamos para o texto, Eliseu diz: pegue o arco e pegue as flechas. E ele pegou. Ele estava disposto a lutar. E você deve estar disposto a lutar contra essa dificuldade que surgiu. Mas logo vem uma segunda instrução. Ele diz ali como segunda instrução: se prepare para atirar, ou retese o arco, né? Se prepare para atirar. Sabe, irmãos, se a gente quer ser flecha de vitória nas mãos do Senhor, a gente tem que estar disposto a lutar, mas tem que se preparar para atirar. Às vezes a gente fica atirando para lá e para cá, tentando acertar para ver se vai dar certo, se vai funcionar. E a gente não se prepara para atirar. Nós não nos preparamos para atirar, e a orientação é: prepare-se para atirar. É preciso uma preparação. Quando Deus orientou conquistar Jericó, era imensa dificuldade. O desafio era enorme. Uma das cidades extremamente fortificadas e de extrema importância. Como derrubar uma cidade dessa? Como conquistar uma cidade dessa, fechada ao extremo? Mas eles se prepararam. Eles foram 3 dias e pararam na beira do rio. O Senhor disse como deveria ser a ordem de entrar no território do inimigo. O Senhor orientou eles que eles deveriam se santificar, que Deus haveria de fazer maravilhas no meio deles. Ajuste as coisas, arrume as coisas, se santifique, e o Senhor vai fazer maravilhas. Há toda uma orientação, a estratégia de rodear a cidade, quantas vezes, o que fazer nessa primeira volta, na segunda, na terceira e até na última. Estratégias, preparação para avançar. E o momento certo de entrar e conquistar a cidade. Houve toda uma preparação para isso acontecer. E na nossa vida não é diferente. Os obstáculos surgem, os desafios não são pequenos. E Deus quer fazer de nós uma flecha de vitória. E por meio da nossa vida nos levar a vencer. Mas nós estamos dispostos a encarar a batalha? Nós estamos nos preparando para atirar na direção certa? Algumas pessoas querem passar no vestibular, mas estão se preparando para vencer essa batalha? Algumas pessoas estão com problema de relacionamento e querem consertar logo, mas se preparam antes para esse conserto? Ou vai sem preparação e daí acaba piorando
A coisa inflama mais e diz mais coisas, e depois se torna pior ainda a tentativa do conserto do que antes. Ou se preparou e está seguro e firme o suficiente para escutar coisas sem revidar e realmente ajustar aquilo que ficou mal resolvido? Será que a gente se prepara? Ou a gente vai sem preparo nenhum? Puxa, está aí o problemão, mas a gente quer ir lá e resolver de qualquer jeito. Vai dar certo? Não, tem que ter preparação. Quando o soldado vai para a guerra, eles se preparam. Eles têm treinamento. Eles têm exercícios. Para que quando for a hora de entrar na batalha, eles estão preparados para atirar, para enfrentar o inimigo e vencer aquela batalha. Então é importante a gente se preparar, irmãos. Se você não sabe como lidar com uma situação, procure orientação, pessoas que possam te auxiliar, pessoas que possam te dar aconselhamento, direcionamento, enfim. Prepare-se para vencer esse desafio que você tem. Existem estratégias para vencer essas batalhas. Nem toda a batalha é vencida na força. A maioria das batalhas do povo de Deus foi vencida porque o Senhor entrou nelas, e outras vezes por conta das estratégias que Deus dava. E as batalhas eram vencidas, e inimigos mais fortes subjugados, porque havia preparação. E aí o Senhor, através desse profeta, orienta: prepare-se para atirar. E nós vemos esse homem ouvindo. Ele faz aquilo que o profeta está dizendo. E quando o rei faz aquilo que o profeta está dizendo, ele coloca as mãos dele sobre as mãos do rei. O que isso significa? As mãos do profeta sobre as mãos do rei. Significa a bênção da parte de Deus sobre a pessoa. Ali estava um representante de Deus. Abençoar muitas vezes tem a ver com colocar a mão sobre. Tem a ver quando as crianças vêm e dizem: me dá a tua bênção. Você pega nas mãos dele e diz: Deus abençoe. Juntar as mãos tem a ver: eu estou com você, tanto no negócio, quanto nos dar as mãos em círculo. Nós estamos juntos. Então tem a ver com a bênção de Deus naquele negócio. E nós precisamos da bênção de Deus se queremos ser uma flecha de vitória nas mãos do Senhor, para vencer grandes obstáculos. E se nós queremos a bênção do Senhor, nós precisamos realmente ter um coração aberto para ouvir a sua voz. Nós precisamos estar dispostos a obedecer ao Senhor. O Salmo de número 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não para no conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o prazer na lei do Senhor, e busca fazer conforme está escrito nessa palavra, medita nela. É comparado a uma árvore que está junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não caem, produz sempre seu fruto, e tudo o que faz prospera, porque está ligado com aquele que é a fonte da bênção, aquele que alimenta, aquele que nutre, aquele que dá o vigor necessário para a produção do fruto, para manter as folhas sempre verdes, mesmo quando as coisas não vão bem. O texto diz que medita nessa palavra. É necessário meditar nessa palavra e fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina.
Josué 1:8, 7 e 8 diz a mesma coisa. Deus fala com Josué: meu servo já está morto, aonde você agora colocar os pés nesse território eu vou te dar, tenha coragem para isso, mas não se aparte do livro da lei, medita nele dia e noite para fazer conforme está escrito, e tudo que você faz prosperará. Reflita sobre o que está escrito. O território de conquista é grande, você vai entrar num chão desconhecido, mas se você meditar nessa palavra e buscar fazer o que está escrito, você vai ser bem sucedido aonde você andar. Então nós precisamos ter a bênção de Deus, nós precisamos realmente estar dispostos a ouvir a sua voz, a obedecer a sua palavra. Nós vemos que Jeoás, ele vinha fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o seu pai vinha fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, no desespero buscava socorro com sinceridade e Deus atendia, mas depois que aliviava a pressão, voltava a fazer as coisas do velho jeito, e a casa caindo, os problemas aumentando, o inimigo vencendo várias vezes as batalhas, ganhando campo. Quando nós contamos com a bênção do Senhor, estamos comprometidos com o Senhor e a sua palavra, a bênção dele vem sobre a nossa vida. Nós sabemos muito bem que em Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos e as maldições, a bênção decorrente da obediência e as maldições decorrentes da desobediência, do não levar a sério o que Deus ensina. Quando nós caminhamos no caminho da bênção, nós estamos caminhando de acordo com os princípios daquele que nos faz prosperar, porque bênção é isso, é dar força para prosperar. Quando eu ando na palavra de Deus, eu ganho força para vencer, para prosperar em todos os meus caminhos. Quando eu ignoro o que Deus diz, eu sofro a ação da maldição, que é, perco as forças de prosperar. E aí as coisas ruins vão se instalando e vão entrando na nossa história, na nossa vida, e vão trazendo angústias, aflições e dores, e vão se instalando. E Deus quer que nós sejamos abençoados, Ele quer nos abençoar. E antes de prosseguir, o profeta então coloca as mãos sobre as mãos dele. Estava junto. E aí vem uma nova orientação. Se ele queria ser essa flecha do Senhor, essa flecha de vitória do Senhor. E logo em seguida ele dá uma nova direção. Ali no versículo 17 ele diz assim: e o rei fez o que ele mandava. Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. Direção e foco. Eu preciso ter direção e foco. Para que lado eu vou olhar? E qual é o foco que eu vou enfrentar? Qual é a direção? Qual era o maior problema deles? A Síria. Olhe, abra a janela e olhe para aquela direção. Você está vendo? Deus sempre vai dar direção para mim e para você, e nós precisamos manter o alvo e o foco. Quando nós começamos a lutar em várias frentes, nós perdemos a força, porque nós lutamos em várias áreas ao mesmo tempo e dividimos as forças e desconcentramos o poder que temos.
Mas quando nós conseguimos focar o alvo, qual é o alvo? Qual é o desafio que está diante de mim? Olhe para lá, para o lado da Síria, abra a janela e veja. Deus estava dando uma direção para ele, se concentrar nisso. Eu acho interessante que Deus sempre lhe dá um zoom na área em que Ele quer que você olhe. Aquilo começa a vir as dificuldades naquela área. Você começa a se bater naquilo. Você começa a sofrer com aquilo. Você começa a ter um monte de problema com aquilo. Aquilo traz angústia e aflição. E aí você tem que começar a olhar com maior atenção para aquela área, porque, poxa, isso aí vive incomodando, isso aí sempre traz problema na minha vida, o que eu faço? E aí você começa a querer realmente uma resposta naquela área, uma mudança naquela área, porque, poxa, eu tenho apanhado muito aqui. Aqui eu estou sofrendo. Deus está dando um zoom para você olhar para uma área que Ele quer que você seja a flecha da vitória para resolver. E às vezes nós não notamos isso. E a gente desvia o foco e a gente olha para muitos lugares ao mesmo tempo e acaba perdendo a força de vencer aquela área porque a gente não se concentra nela. A gente olha um pouco e deixa para lá, e olha um pouco e deixa, e aquilo vai ficando e às vezes vai crescendo e vai trazendo maior angústia para nós. Mas quando Deus usa aquele homem para falar com ele, ele diz: pegue o arco e a flecha. Você está disposto a lutar? Estou. Então agora se prepare para atirar, beleza? Estou preparado, estou me arrumando para a luta. Pois então agora as mãos dele sobre a do rei. A bênção de Deus para aquilo. Agora olhe para o lado que você tem que ir. Qual é o lado? Qual é o maior problema? O que traz dano? Tem sempre afligido você e a tua casa. Aonde está o problema? Como vencer essa batalha? Que estratégias usar para essa batalha? Quais os meios que eu vou usar para isso? Eu estou ajustando a minha vida, eu estou me santificando para conquistar esse território? Como Josué fez lá com o povo para conquistar aquela cidade de Jericó? A gente está se preparando para isso? Então agora, preste atenção no foco. Qual é o foco? O que aflige e traz danos na tua vida no sentido pessoal? Qual é o ponto principal que você precisa vencer como indivíduo? Puxa, aqui nessa área eu piso na bola, de vez em quando sofro. Comece a focar nesse sentido. Mas como família, qual é o problema que mais nos aflige? E que Deus nos mostra que eu preciso ser a flecha do Senhor, a flecha da vitória para arrumar isso. E nós vencer isso que aflige nossa casa. E aí começa a montar as estratégias ali. Mas como igreja, o que Deus está colocando diante de nós? O que Ele apresenta diante de mim e de você, e nós dizemos: isso não dá, não vamos conseguir? Ou nós estamos conseguindo olhar para isso e dizer: poxa, se Deus colocou, Ele quer que eu seja a flecha dEle, a flecha da vitória, para transpor isso aqui, para vencer isso. Deus sempre vai nos dar direção. E nós temos um sério problema quando nós fazemos que nem Jonas, né? Jonas, eu acho interessante que na linguagem de hoje diz assim: Deus deu uma direção, vai à cidade de Nínive, e diz o texto: e Jonas se preparou, mas para fugir da presença do Senhor. E foi para o outro lado.
E se nós não enfrentarmos os desafios que estão diante de nós, nós vamos viver fugindo. Quando aperta aqui, a gente foge para lá. Quando aperta lá, nós fugimos para outro lugar. Nós nunca superamos aquela área da nossa vida, nós nunca vencemos aquele problema. A gente sempre escapa e foge e não tem coragem de olhar, abrir a janela e olhar onde é que está o inimigo. E estar disposto a encarar ele, estar disposto, mesmo que nós tenhamos perdido várias vezes nessa área. Mas se eu estiver disposto a lutar, se eu me preparar para enfrentar essa batalha, se eu buscar a bênção de Deus e ajustar a minha vida, e olhar para o problema sem me intimidar, eu vou ser flecha de vitória do Senhor naquela área. E por meio da minha vida, por meio da tua vida, aquele problema vai ser resolvido, vai ser superado. Portanto, preste atenção aonde Deus está colocando o zoom dele, para te dar a direção e você saber para que lado você vai e o foco que você vai manter. Jeoás tinha apenas um exército pequeno, uma força pequena, mas Deus disse: olhe na direção da Síria. E ele olhou. Ele se dispôs a olhar naquela direção sem fugir. E o texto diz mais uma orientação, mais uma lição interessante para que possamos ser essa flecha do Senhor. Ele diz ali: atire a flecha. Olhe para lá, abra a janela e olhe, viu? Então, agora atire a flecha. Vá, enfrente isso, se dispõe a entrar nisso e enfrentar essa situação. De que adianta nós sabermos a direção certa e o que Deus espera de nós e a orientação que Deus tem para nós, se nós não estivermos dispostos a atirar a flecha naquela direção? Não vai resolver nosso problema. A gente diz: tá, eu sei, eu preciso fazer, é verdade, preciso mudar, mas não atira a flecha naquela direção. Então não resolve. E Deus espera que a gente atire a flecha naquela direção, a gente realmente entre firme. Saul sabia a vontade do Senhor. Deus levantou ele como um rei em Israel, e muitas vezes deu orientações e estratégias e como deveria ser feito, mas ele achava um jeitinho de fazer diferente. Vá lá, entra naquele território, conquiste tudo, não traga nada. Foi lá e trouxe algumas coisas. Você desobedeceu? Não, eu obedeci. Você fez o que era errado? Não, eu fiz certo. Não aceitava uma orientação diferente. Ele sabia o certo, mas deu um jeitinho de mudar um pouco, fazer um pouquinho diferente. E se desviando do foco que Deus já tinha dado de tratar aquilo e fazer do jeito certo. Atacar aquela área, enfrentar aquela área, atirar naquela área, para que nós possamos vencer. Mateus no capítulo 7, versículo 24 em diante, depois de Jesus ensinar muitas orientações práticas sobre a vida do cristão, ele disse: se a gente ouvir a palavra e não for praticante, a gente vai ser como uma casa que se fundamenta em cima de uma areia, e quando vir os problemas e bater com violência contra essa casa, ela cai. Mas se a gente estiver ouvindo a palavra e indo na direção que Deus dá, buscando pôr em prática essa palavra, é como uma casa na rocha. Vai vir os problemas, vão vir as dificuldades, vão bater com força contra a nossa vida, mas nossa casa fica de pé, porque tem fundamento, tem prática.
tem orientação de Deus, tem bênção de Deus naquela área. E nós estamos caminhando na nossa pequena força. Mas quando nós nos dispomos na nossa pequena força e na direção que Deus dá, debaixo da bênção que Deus dá, a vitória chega. Nós acabamos sendo flecha do Senhor. Uma flecha de vitória para conquistar uma área que precisa ser vencida. Então faça aquilo que Deus diz. Não apenas saiba a orientação, não apenas olhe para a direção, mas possa realmente atirar a flecha nessa direção, para que a vitória do Senhor se efetive nessa área. Tudo isso estava indo muito bem, né? Faz assim, fez. Faz assado, fez. Aponta para o lado certo, aponta. Atire, atiro. Mas aí, o profeta faz algo interessante. Ele testa o nível de vitória que esse homem iria alcançar. Ele diz, pegue as outras flechas. Ele tinha tirado uma. Normalmente, eles tinham em torno de 10 a 12 flechas no alforje ali, né? Ele usou uma. Pegue as outras flechas e atire no chão. Ele pegou 3 e atirou 3. Atirei 1, 2, 3. Ele estava debaixo de voz profética. Deus estava orientando ele. Você vai ser o cara que eu vou usar para dar vitória sobre aquele inimigo. Focou bem, viu bem, vai se preparar, vai encarar. Beleza. Ele estava entendendo essa questão. Mas quando chegou a hora, atire as flechas no chão, ele atirou apenas 3. Ele não teve visão do que Deus queria fazer através da vida dele. E ele atirou 3 vezes e parou. E nós vemos aqui dizer que o profeta ficou zangado com ele. Pense, o homem estava numa doença para morrer. Já com uma certa idade, ainda assim, ele se indignou. Ele disse, por que você atirou só 3 vezes? Você deveria ter atirado 5, 6 vezes. E a tua vitória seria completa. Mas porque você não teve visão de fazer aquilo que você foi orientado, você atirou 3 vezes, você vai ter 3 vitórias. E isso nos ensina uma coisa, irmãos. Deus quer que eu e você sejamos flecha de vitória na mão dele. Mas até que ponto eu tenho visão para ir nessa direção e conquistar aquilo que Deus me deu? Se você ler aqui no capítulo 13, no versículo 25, diz assim: o rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jeoacás, o pai de Jeoás. Quantas vitórias? 3. Por quê? Não teve a visão. Atire as outras flechas. 3 chega. Para que mais de 3? Ele não conseguiu ver e ter a perspectiva do que Deus queria fazer através da vida dele. E ele só foi até onde a sua fé alcançou. Por vezes, nós não conseguimos enxergar o que Deus quer fazer através da nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa geração. E limitamos a ação de Deus através da nossa vida. Mas eu queria nessa noite que você parasse um pouquinho para pensar nisso. Você quer ser flecha de vitória nas mãos do Senhor? Porque Deus quer fazer de você uma flecha de vitória nas mãos dele. Ele te chamou para isso. Ele te atraiu para a presença dele para isso.
Ele quer usar a tua vida para ser flecha de vitória nas mãos dele. Para que barreiras caiam por terra, para que problemas sejam superados, para que conquistas sejam efetuadas através das nossas vidas. Mas será que eu tenho prestado atenção no que Deus quer me ensinar através disso? Eu estou disposto a encarar? Eu estou pegando o arco e as flechas? Você está? Você está se preparando para vencer esse problema? Buscando estratégias, orientação, aconselhamento, sondando o campo, espiando a terra. Como é que eu vou lidar com isso? Por onde que eu vou derrubar esse inimigo? Por onde eu vou para conquistar essa cidade? Qual é a estratégia? Estou me preparando? Eu conto com a bênção de Deus nessa empreitada ou não? Estou me santificando? Estou honrando a Deus? Estou disposto a obedecer à voz do Senhor e estar debaixo da mão dEle, debaixo do cuidado dEle, debaixo da proteção dEle? Se eu estou, então eu preciso olhar para a direção que Ele aponta. Por maior que seja o obstáculo, a dificuldade do inimigo, abra a janela e olhe. E não fique só olhando, atire nessa direção, vai nessa direção, invista nessa direção. Mas invista com convicção de que Deus vai te usar, para que a vitória se efetive de forma completa, como o profeta disse aqui: se você tivesse atirado mais, 5, 6 vezes, a tua vitória seria completa. Agora ela é parcial. Não se contente com uma vitória parcial da parte do Senhor. Deus tem uma vitória completa para a minha vida e para a tua vida. E Ele espera que a gente tenha visão da grandeza e da vocação que Ele colocou na minha vida e na tua vida, para nós fazermos a diferença nessa terra. Eu queria que você fechasse os teus olhos para nós orar. Um dia Jesus veio em alto mar e Pedro estava no barco. E Jesus disse: não fiquem com medo, sou eu. Sou eu que estou aqui. E Pedro disse ao Senhor: eu quero ir aí. Manda eu ter contigo. Ele disse: pode vir. E Pedro andou sobre o mar. Ele andou sobre o mar. Mas quando ele começou a olhar os problemas, o vento, as ondas, ele afundou e Jesus disse: por que você duvidou? Você podia ter ido muito mais longe, se você não olhasse para o problema, mas olhasse para mim. Você podia ter tido uma vitória muito maior, se não olhasse para o problema e olhasse para mim. Mas mesmo assim, Jesus estendeu a mão, levantou Pedro daquela situação, porque Ele nos ama. Eu quero orar com você aí no seu lugar, no seu banco mesmo. Deus quer fazer de você uma flecha de vitória nas mãos dEle. Escute a orientação que Deus dá nesses textos. Siga os passos que Ele te dá. E Deus vai te dar a vitória, Ele vai usar você. Ore a Deus nessa hora. Você sabe qual é a área que você precisa vencer, ou qual o desafio que está diante de você, aquilo que está trazendo dificuldades, danos, afligindo o teu coração. Qual o desafio que está diante de você? E comece a falar com Deus. Seja disposto a fazer o que essa palavra orienta. Pegue o arco e pegue as flechas. Se prepare
Busque a bênção de Deus na execução desse trabalho. Olhe para o lado que está o teu desafio e parta para cima. Vença essa batalha. Passe por cima dessa dificuldade. E ouse crer para que você tenha uma vitória completa e não uma vitória parcial. Porque Deus quer te dar uma vitória completa. Vamos orar como igreja. Você ora aí ao Senhor e fala com Ele. Mas abra o teu coração. Jeoás vinha fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele teve a oportunidade de fazer diferente. Ele teve três vitórias, porque até ali ele ousou crer no Senhor. Pai Santo e maravilhoso, toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos que se encontram nessa casa, cada um dos nossos irmãos. Cada um deles tem um desafio diante de si, um obstáculo a ser vencido, uma barreira a ser superada, algo a ser conquistado, ó Deus. E muitas vezes nos intimidamos diante desses desafios, porque eles são grandes para nós, mas eles não são grandes para o Senhor. Não há batalha perdida quando o Senhor está dentro da batalha, lutando as nossas guerras. E nós queremos, Deus, realmente ser flechas de vitória nas tuas mãos. Olha para o coração de cada pessoa que está na tua presença, para cada um que fala com o Senhor com sinceridade, com pureza de coração, com verdade, porque o Senhor ouve aquele que busca o Senhor, aquele que busca com sinceridade e verdade, porque a corações quebrantados e contritos o Senhor nunca despreza. Nós te pedimos, Deus, que cada um dos teus filhos tenha a coragem de se levantar para lutar, ó Deus. Tenha segurança e convicção de se preparar para atirar. Busque a bênção do Senhor sobre a sua vida, para vencer essa batalha. Busque a aprovação do Senhor, a mão do Senhor sobre sua vida para enfrentar. E que os teus filhos não se intimidem diante do desafio, mas consigam olhar para o desafio que está diante de si e atirar naquela direção, Senhor. E vencer de forma completa, não de maneira parcial. Ajuda os teus filhos a crer, ó Deus, a atirar todas as flechas que têm, e não apenas algumas. Pai Santo e maravilhoso, nós nos colocamos nas tuas mãos, porque cremos que o Senhor tem coisas extremamente maravilhosas e grandes para operar na nossa vida, e através da vida do teu povo, Deus. Que cada um de nós esteja consciente daquilo que o Senhor está desafiando-nos a encarar, a enfrentar, a realizar, a sermos instrumentos de vitória nas tuas mãos. Porque o Senhor quer fazer isso. Mas o Senhor espera que nós tenhamos a visão suficiente para caminharmos nessa direção e alcançarmos vitória completa da parte do Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos nesse momento, por este culto, por esta palavra, pela ministração do Senhor para cada coração, e ajude agora cada um de nós, ó Deus, a tomar atitudes práticas. Não adianta sabermos o que o Senhor quer, se nós não estivermos dispostos a fazer aquilo que está no teu coração, e ouvirmos a instrução que o Senhor tem para nós. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá diante da tua presença, em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém, meu amado. Seja essa flecha de vitória nas mãos do Senhor. Ele quer, por meio de você, fazer barreiras cair, obstáculos serem vencidos, dificuldades serem superadas. Está em vocês, porque Deus quer fazer.